Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Apresentação, Walter Lima. Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando aqui do nosso estúdio avançado, na plataforma inferior da estação rodoviária, o Justiça na Tarde pela sua Rádio Justiça. Hoje nós vamos estar aqui abordando o serviço militar obrigatório. Claro, em tempos de paz, esse termo alistamento militar obrigatório se aplica no fato de que o jovem, como manda a Constituição Federal, do sexo masculino, ao completar 18 anos, deve então já estar alistado junto ao serviço militar do seu município, onde é efetuado, portanto, o alistamento. Pois bem, existe o questionamento. O alistamento militar é obrigatório, mas servir também é obrigatório? Pois bem, nós convidamos e agradecemos muito a presença agora do ministro presidente do Superior Tribunal Militar, general de Exército, Raimundo Nonato de Cerqueira Filho. Ele está conosco e nós vamos então, a partir de agora, entrevistá-lo. Presidente, os nossos cumprimentos ao senhor e muito obrigado pela atenção com a Rádio Justiça. Alô? Ministro presidente, os nossos cumprimentos ao senhor e muito obrigado pela atenção com a Rádio Justiça, tá bem? Nós é que agradecemos. Pois não, muito obrigado ao senhor pela atenção. Hoje nós estamos abordando aqui, ministro, a questão do serviço militar obrigatório, mas até mesmo, né, para poder de alguma forma situar o nosso ouvinte, a gente gostaria de conhecer um pouco também, claro, né, e levar para os nossos ouvintes essa informação, o trabalho que é feito pela instância superior dos tribunais militares, no caso, o Superior Tribunal Militar, ministro. De que forma é o trabalho desempenhado pelos ministros desta corte? Bom, primeiramente, eu queria dizer que a Justiça Militar foi a primeira justiça implantada no Brasil em 1808, com a chegada de D. João VI, vinda de Portugal. Foi a primeira justiça do país. E ao longo da história, a Justiça Militar ela prestou relevantes serviços. Por exemplo, em 1922, com a criação da Defensoria de Ofício, que hoje é a Defensoria Pública da União. Também a auditoria, a nossa justiça funcionou na Segunda Guerra Mundial, e o Brasil mandou uma força expedicionária de mais ou menos 25 mil homens, e lá atuaram duas auditorias, basicamente, que julgaram os crimes militares cometidos naquela ocasião, tendo sido mais de 200 processos e 145 militares condenados e 3 civis, sendo que dos militares condenados, 3 foram condenados à pena de morte. Entretanto, uma ligação com o presidente da República na época, Getúlio Vargas, não foi executada a pena de morte, eles passaram a prisão perpétua, depois reduzida para 30 anos, e no final acabaram cumprindo pouco mais de 4 anos. E mesmo na época dos governos militares, a Justiça Militar atuou com bastante independência. Foi a primeira justiça do país a conceder uma liminar em habeas corpus, que hoje é praticamente comum em toda a justiça. E ao longo da história ela tem julgado processos na área militar. A segunda instância, que é o Superior Tribunal Militar, ele julga normalmente os recursos impetrados pelos processos que são julgados na primeira instância na auditoria. E basicamente é isso aí. Logicamente ela julga também habeas corpus, mandato de segurança e outros tipos de recursos. Mas basicamente ela é uma instância de apelação da primeira instância que funciona nas auditorias que são espalhadas pelo Brasil inteiro. Entendo. Agora, como é a composição ou seja, a composição do Superior Tribunal Militar, ministro presidente? Bom, o Superior Tribunal Militar é composto de 15 ministros, sendo 10 militares. Dos 10 militares, 4 do Exército, 3 da Marinha e 3 da Aeronáutica. E 5 ministros civis. Um deles oriundo da magistratura, oriundo dos juízes de primeira instância, um do Ministério Público Militar e 3 civis oriundos do mundo civil,
indicados assim pela OAB. A composição, os cabinetos que nós chamamos, a composição de ministros militares que detêm um conhecimento profundo da carreira militar, já que os ministros chegam aqui com mais de 45 anos de serviço, e aliado a isso aí, o conhecimento jurídico dos ministros civis. É essa a composição. Perfeito. Agora, em termos de demanda em tempos de paz, ministro, é uma demanda que, de alguma forma, realmente dá muito trabalho no sentido de muitos processos a serem julgados? Bom, na verdade, está havendo até atualmente uma contestação da Justiça Militar pelo número de processos. Mas, historicamente, a Justiça Militar nunca julgou muitos processos. E tem uma explicação lógica para isso aí. É que grande parte, ou seja, a maior parte dos jurisdicionados são militares. E como os militares eles atentam muito para a disciplina e hierarquia, o número de crimes é bastante reduzido. E nem poderia ser diferente. E o dia que as prateleiras se encherem de processo na Justiça Militar, algo, vamos dizer assim, até de terrível poderia estar acontecendo. Nós estaremos lidando com força armada de bandidos, poderia haver motins, revoltas em quartéis. E, felizmente, a atuação célere da Justiça Militar em julgar os crimes tem propiciado que as Forças Armadas sejam mantidas num patamar bastante alto de disciplina. Entendo. Agora, o que caracteriza um crime militar, presidente? Bom, a nossa competência está prevista no artigo 9º do Código Penal Militar. Está toda a essência do nosso julgamento, a nossa competência. E aí poderá ser inserido também o civil, ele pode ser julgado na Justiça Militar. Normalmente o crime normalmente o militar contra o militar contra o patrimônio militar, o militar contra a administração militar e o civil da mesma maneira. São características do nosso Código Penal Militar, o artigo 9º. Esse artigo 9º é toda a essência da nossa competência, está nesse artigo 9º. E às vezes o próprio julgamento civil, por diversas vezes, é contestado até na instância superior, que é o STF. Mas é o que está previsto em lei. Está previsto em lei e nós cumprimos a lei aqui no Superior Tribunal Militar. Nós estamos entrevistando o ministro, presidente do Superior Tribunal Militar, general de Exército, Raimundo Nonato de Cerqueira Filho. Agora, presidente, chegamos aqui no ponto justamente da nossa pauta, que é a questão do serviço militar obrigatório. O Brasil, um país, essencialmente, um país de paz. E, claro, temos um serviço militar obrigatório. Existe uma justificativa, já que a nossa Constituição assim o colocou? Existe uma justificativa, presidente? Bom, na verdade existe uma justificativa. Mas eu posso lhe assegurar que hoje em dia ele é obrigatório, entre aspas, que na verdade praticamente todos são voluntários. Todos são voluntários para servir as Forças Armadas. É uma tradição do Brasil e talvez da maior parte dos países do mundo em que o serviço militar seja obrigatório. É uma prestação de serviço à nação. Prestação de serviço à nação. A história de dizer que o Brasil é um país de paz, isso seria o ideal, muito bom. Mas o mundo, a história do mundo tem mostrado que aqueles países que não se preocuparam com a sua defesa, sucumbiram. Então o nosso país é um país grande, a população também é relativamente grande, são em torno de 200 milhões. O Brasil é um país rico e nós temos que ter força armada para defender essa riqueza, defender esse nosso patrimônio, que é considerado talvez os maiores patrimônios do mundo. Então essa obrigatoriedade era exatamente para evitar que, se ele não for obrigatório, aí só vai servir o indivíduo pobre, o rico não vai querer servir as Forças Armadas. Mas eu posso assegurar que hoje em dia, devido até as condições de trabalho nas Forças Armadas, o ordenado e o soldado, quando prorroga o tempo de serviço dele, ele recebe tudo, alimentação, farda, é até atrativo. Então, tendo em vista esse aspecto, é que hoje em dia ele praticamente é de voluntário, com exceção de uma área que é na área de medicina. Os médicos, normalmente, eles não querem servir as Forças Armadas. Talvez diferente dos dentistas. Os dentistas querem. Então, nós fazemos valer o serviço militar porque a Amazônia, ela precisa de médico. Precisa de médico. Não é só médico para atender os integrantes das Forças Armadas, não.
é para atender toda aquela população carente lá daquela área. O trabalho que o Exército executa na Amazônia é muito grande. E se não fosse a presença do Exército, eu não sei o que seria daquelas comunidades longínquas. Nós temos hospitais, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, Itabatinga, que eles são da rede do SUS, mas o Exército praticamente teve que assumir o hospital. E os nossos médicos atendem 95% para a população civil e 5% para os integrantes das Forças Armadas. Normalmente, quando há o alistamento e também, no caso, a pessoa ser chamada para poder prestar o serviço militar obrigatório, qual é o tempo de duração da sua permanência servindo a pátria? Isso no caso do jovem ali de 17 para 18 anos e no caso do médico, do dentista, ou seja, esses profissionais que de alguma forma também ou se alistam e quando se alistam voluntariamente são convocados. Qual é o tempo em média que essas pessoas permanecem junto às Forças Armadas, presidente? O tempo é 1 ano, 12 meses, mas a lei permite que se possa reduzir em 2 anos ou aumentar em 6 meses. Mas o normal é se cumprir uma média de 10 meses de serviço. Mas o tempo de serviço obrigatório são 12 meses. Com relação a médicos e particularmente a dentistas, eles normalmente, quando estão na faculdade, eles pedem uma prorrogação para eles poderem terminar a faculdade. E muitas vezes não querem mais retornar, mas esquecem que deixaram de prestar o serviço. Existe essa ligação com a força porque deixaram de prestar o serviço. Muitos até conseguem não servir mais. Mas, como eu falei, a carência é grande. Não é só nas Forças Armadas, no Brasil inteiro, de médicos e até de estrutura hospitalar. E lá na Amazônia, particularmente, em que o Exército está em todos os rincões, é muito necessária a presença de médico lá. Então, por isso que nós nos baseamos no serviço militar obrigatório para fazer o recrutamento dos médicos e eles servirem pelo menos durante 12 meses nas áreas mais remotas. A partir daí, eles não são mais obrigados a servir, eles retornam às suas origens. Agora é importante também deixar bem claro aí para o nosso ouvinte que a pessoa que não se alistar, ela sofre consequências de acordo também com a nossa Constituição, né, presidente? Sim, aquele que deixa de se alistar, nós chamamos de refratário. Chama de refratário. Existe lá ele também não consegue nada, porque não vai ter certificado de alistamento, né? Então, até dificuldade de conseguir um emprego. E aqueles que se alistam e a unidade designada para ele servir, ele não aparece lá, é chamado de insubmisso. Aí ele entra no Código Penal Militar. O Código Penal Militar, ele tem uma punição que é bastante branda, né? Mas depois ele é obrigado a servir o tempo que ele ficou faltando. Então tem o refratário que não se alista. E tem o insubmisso que se alista, é designado a unidade para ele não se apresenta lá. É chamado de submisso. Só que o insubmisso ele já entra numa infração penal do Código Penal Militar. A pena é bastante branda, e aí, normalmente uma pena de impedimento, e aí ele depois é obrigado a servir o tempo que for faltando. Exceto se ele for a idade bastante avançada, né? Que aí normalmente ele pode ser liberado de servir. Estamos entrevistando o ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, general de Exército, Raimundo Nonato de Cerqueira Filho. O nosso assunto é a questão do serviço militar obrigatório. Quer dizer, uma pessoa quando ela presta o seu serviço militar, em que condições ela fica? Ela continua ainda ligada à força em que serviu, para caso haja necessidade, ela estando como na condição de reservista, podendo ser de novo sendo chamada, presidente? Sim. Quando o soldado ele é licenciado, ele entra no efetivo da mobilização. Uma mobilização. Tem um período. Acho que o período normalmente é de 5 anos. Durante esse período, ele pode ser chamado. Caso haja um conflito que o Brasil vai participar mesmo para a defesa do país, eles são convocados. Hoje em dia, existe o Comando de Operações Terrestres, ele planeja alguns exercícios de mobilização, alguns, porque ele sai caro, né? Por exemplo, são mobilizados os efetivos de determinado ano, quem já serviu há 2 anos atrás, o efetivo é pequeno, vão lá, se apresentam na unidade, como se fosse, vamos dizer assim, fosse para a guerra, né? Aí ele recebe o uniforme, recebe algum tipo de treinamento para reciclagem, né? Porque a instrução ele já teve, e faz até algum exercício. E aí depois são liberados. E eles recebem em dinheiro
o período que estão lá fazendo esse treinamento de mobilização. Ele não fica lá, não é prejudicado o emprego dele, por lei, o emprego dele é obrigado a ser mantido pela empresa, ele vai ali somente para fim de treinamento. Em caso de conflito, aí logicamente que a convocação, o efetivo vai ser bem maior. Entendo. A mulher brasileira, ela também é obrigada a servir, ou na condição de recruta, ou então na condição de médico ou dentista, presidente? Não, a mulher ela está isenta do serviço militar obrigatório. Mas hoje nós temos bastante mulher nas Forças Armadas, né? Até por um atrativo. Bastante na área de saúde, nós temos na área de saúde dentista, tem médicas, também tem na área técnica, tem no quadro complementar de oficiais, que são oficiais de carreira, que fazem um concurso público, entram, vão fazer um curso de 1 ano de, vamos dizer, atividade militar em Salvador, e depois são distribuídos pelo Brasil inteiro. Então na área de contabilidade, na área de direito, em várias áreas técnicas. Existe também as temporárias. Temporárias são aquelas que se apresentam voluntariamente e aí elas fazem um curso pequeno e são designadas como sargentos. Então são auxiliar de enfermagem, técnica em contabilidade, mas elas não são obrigadas a servir as Forças Armadas. O serviço militar obrigatório não é para a mulher, é isento. Agora, o recruto, aquele que, enfim, ele está servindo à pátria, né? Ou na Marinha, na Aeronáutica, ou então no Exército. Durante o tempo da sua permanência, ele, caso venha a praticar algum delito, ele estará sujeito, portanto, a responder perante a Justiça Militar, presidente? Sim, claro, absolutamente. Ele comete um crime, vamos dizer assim, um crime furto, um crime de lesão corporal, então eles são submetidos normalmente abre-se na unidade um inquérito, ou às vezes um auto de prisão em flagrante, quando ele é surpreendido cometendo o crime, e aí isso vai para a auditoria, dá vista ao Ministério, todo o processo. A nossa justiça, ela faz parte do Poder Judiciário, ela não é corte marcial, nós fazemos parte do Poder Judiciário desde 1934, então a sistemática utilizada da Justiça Militar é exatamente a mesma de qualquer tribunal. Então, todo aquele processo, ao Ministério Público analisa o inquérito, aí então vou oferecer uma denúncia, normalmente o juiz recebe a denúncia e inicia um processo. Ele é processado e julgado na primeira instância. Se ele for condenado, aí há um recurso aqui ao tribunal. Se ele é absolvido, o Ministério Público pode recorrer. Não concorda com a absolvição, recorre, também vai para o tribunal e nós julgamos aqui. Ele mesmo não ativa. E mesmo aqueles que cometem um crime, por exemplo, como o processo processo judicial ele não é rápido, ele é um pouco demorado, às vezes o soldado ele é licenciado, mas ele não deixa de ser julgado. Pode ser condenado já no meio civil. Perfeito. As forças auxiliares, bombeiros e policiais militares, de alguma forma, também estão sujeitos à justiça militar, presidente? Sim, as polícias militares e os corpos de bombeiros estão sujeitos à justiça militar estadual. Existe estadual. Cada estado tem a sua primeira instância, auditoria. E somente 3 estados, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, é que tem um tribunal de justiça militar estadual. É como se fosse a segunda instância para eles. E a terceira instância para ele é o STJ, não é a justiça militar nossa. Já foi no passado. Hoje a terceira instância para a justiça militar estadual vai lá para o STJ. Entendi. Só para acrescentar mais um detalhe, a Justiça Militar está presente em todo o território nacional. Quando temos apenas aqui em Brasília, quando eu digo apenas, é onde estão as cortes superiores, como é o Superior Tribunal Militar, né, presidente? Exatamente. Eu vou dizer rapidamente, do Rio Grande do Sul, que chama a terceira circunscrição de judiciário militar, tem 3 auditorias, uma em Porto Alegre, uma em Santa Maria, uma em Bagé. Aí nós temos a 5ª circunscrição de judiciário militar, que tem uma auditoria só em Curitiba. São Paulo tem uma 2ª CJM, a circunscrição de judiciário militar, que tem 2 auditorias. O Rio de Janeiro, que é a maior, são 4 auditorias lá. Aí Minas Gerais, Juiz de Fora tem uma auditoria. Salvador, uma auditoria. Recife, uma auditoria. Fortaleza, uma auditoria. Belém, uma auditoria. Manaus, uma auditoria. E em Campo Grande, uma auditoria. Aqui em Brasília tem 2 auditorias. Então são um total de 19 auditorias espalhadas pelo Brasil todo. Entendi. Cada auditoria... Achei interessante quando o senhor nos esclareceu, né, que a demanda, felizmente, não é grande na Justiça
militar por conta justamente da disciplina dos seus componentes, exatamente, né, presidente? E essas auditorias, cada uma delas tem a sua área de jurisdição. Então, dentro daquela área, qualquer crime militar cometido ali, ele vai para determinada auditoria. Cada um tem sua área de jurisdição. Sim. Como é também na Justiça Federal, também é assim, né? Tem suas áreas. Exato. Tá bem. Presidente do Superior Tribunal Militar, General de Exército Raimundo Nonato de Cerqueira Filho, foi um prazer ter conversado com o senhor. Queremos agradecê-lo pela atenção com a Rádio Justiça, General. O prazer foi todo nosso e espero tenha dado os esclarecimentos necessários e dizer que a Justiça Militar da União, ela é uma justiça importante, tendo em vista a própria existência das Forças Armadas. Todo país do mundo tem suas Forças Armadas. Nós temos a nossa, que ela tem crescido ultimamente. O Brasil é um país que está pretendendo um assento lá na Organização das Nações Unidas, e para respaldar suas ações tem que ter Força Armada forte. E para ter Força Armada forte, tem que ter uma Justiça Militar também forte e importante para o país. Então, eu agradeço também a essa entrevista, que foi uma oportunidade para nós mostrarmos como funciona a nossa justiça. Muito obrigado. Uma boa tarde para o senhor também. Muito obrigado, presidente. Tá bom, até logo. Nós conversamos com o ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, General de Exército Raimundo Nonato de Cerqueira Filho. Nós vamos continuar. Priscila Leite, repórter também da Rádio Justiça, aqui presente, também trazendo a participação da população no assunto que hoje estamos abordando, serviço militar obrigatório. Você quer servir? Você serviu? O que você acha do serviço militar obrigatório, hein, Priscila? Licença, boa tarde. Viu, quais eram as atividades que você exercia? Rapaz, isso faz tanto tempo que eu nem lembro mais, né? Nem lembra mais? Não ficou nenhum ensinamento aí? Não, na verdade eu nem cheguei a servir, fui dispensado, né? Você então fez o alistamento obrigatório, mas não chegou a servir? Fiz sim, foi sim. Tá certo. Ele tá indeciso, né, Walter? Não sabe se serviu ou se não serviu. Os jovens, né? Vamos aos jovens aqui. Chega aí, jovem. Licença, boa tarde. Como é que é seu nome? Cristiano. Também não aceitou aqui, não. Esse jovem aqui não aceitou. Vamos ver mas se é a assim gente consegue mesmo, outra né, pessoa. Priscila? Daqui a pouquinho a Priscila busca. Mas é importante, né, Priscila, o serviço militar obrigatório. Hoje muitos jovens sonham, né, em querer servir. Outros já não sonham tanto assim. Mas a farda às vezes fascina, né? Os blindados também fascinam do Exército, as embarcações navais também da Marinha, as aeronaves da Aeronáutica. Então tudo isso acaba fascinando o nosso jovem, não só o jovem brasileiro, mas o jovem do mundo inteiro, né, Priscila? Justamente, Walter, e hoje em dia, como disse o próprio presidente do STM, as pessoas, apesar do alistamento ser obrigatório, as pessoas que têm servido, elas têm ido espontaneamente. Hoje em dia tem uma triagem, é perguntado ao jovem se ele quer seguir ou não a carreira militar. E muitos querem também, Walter, como uma solução para conseguir trabalhar, promover o próprio sustento, além também dessa questão de usar a farda, poder andar naqueles tanques de guerra que são super bonitos, que a gente vê sempre nos desfiles de 7 de setembro, Walter. Perfeito. Claro, né? O pessoal que ainda não serviu, o jovem está ali na casa dos 16, 17 anos, é sempre importante prestar atenção no calendário para não perder aí o prazo. De repente chega ali com 19 anos para poder se alistar, já vai ter algum grau de consequência. Ou se chegar ali já com 18 também completo, também já pode começar a ficar meio que complicado. Então é importante, com 16, 17 anos, aliás, com 17 anos, já procurar aí a junta militar na sua cidade, levando aí a sua documentação, certidão de nascimento, carteira de identidade, de repente um certificado escolar, chega junto ali e leve, portanto, aí a documentação para poder então se inscrever, se alistar e receber, portanto, aí toda a orientação da data que irá se apresentar, de como fazer também para se apresentar e também tomar conhecimento, uma vez apresentando e servindo, o que vai acontecer, né? Quais serão as instruções, que tipo de grau de instrução vai também poder, de alguma forma, receber. E o nosso entrevistado, que conversamos agora há pouco, o general Raimundo Nonato de Cerqueira Filho,
presidente do Superior Tribunal Militar, ele falou muito sobre a questão do médico, o alistamento do médico militar, né? Então, temos aqui a informação de que para os estudantes de medicina que desejam entrar no serviço militar, precisam estar atentos às inscrições que estão sugeridas pelas páginas da internet. Para se inscrever como médicos ou profissional da saúde, dentista, a pessoa precisa ficar atento a alguns quesitos importantes. É importante lembrar que as inscrições para o serviço é feita uma vez ao ano, portanto, o pessoal tem que realmente ficar aí bastante atento. E o período de alistamento militar, Walter, como você estava comentando agora há pouco, compreende os 6 primeiros meses do ano em que o cidadão completar 18 anos. Para fazê-lo é preciso comparecer à junta de serviço militar munido de certidão de nascimento, 2 fotos 3x4 sem data e recente e um comprovante de residência. Quem mora fora do país deve dirigir-se à embaixada ou consulado mais próximo. Após a inscrição, o cidadão recebe o certificado de alistamento militar com a indicação de uma data para realizar a seleção geral, comumente organizada entre os meses de julho e outubro. Nessa etapa, boa parte dos inscritos é dispensada por excesso de contingente e torna-se automaticamente parte da reserva das Forças Armadas Nacionais, recebendo o certificado de dispensa. Sem ele, o certificado o cidadão não pode emitir o passaporte, ingressar em emprego público, matricular-se em faculdades ou inscrever-se em concursos. O serviço militar obrigatório é um programa voltado aos jovens que ingressam nas Forças Armadas Brasileiras. Durante o ano, o recruta passa por uma formação militar básica e depois se especializa em determinada área. Se ao final de um ano de serviço o recruta quiser seguir a carreira militar, deve se submeter a uma nova seleção. Se ingressar na carreira militar, pode continuar no quartel por mais tempo, se ele conseguir ingressar. Walter. Perfeito. Falar em serviço militar, falando muito na obrigatoriedade da prestação desse serviço, como consta na nossa Constituição. Amanhã, 7 de setembro, a nossa esplanada dos ministérios já pronta para mais um evento que todos os anos, né, a nossa independência é comemorada e não será diferente amanhã aqui na capital federal, como também em todo o território nacional. Está tudo pronto aqui, Priscila? Walter, a programação deste ano para o desfile cívico do 7 de setembro prevê o início das atividades para as 9 horas da manhã, com a apresentação de aproximadamente de 1.850 militares das Forças Armadas, dos carros de combate, blindados e aviões. Após o percurso de 2 quilômetros, o desfile será encerrado por volta das 10h30 da manhã, como nos anos anteriores. O desfile não terá a tradicional apresentação da Esquadrilha da Fumaça em função da substituição dos aviões. O T-27, conhecido como Tucano, vai ser trocado pelo A-29, o Super Tucano. Os pilotos que integram o esquadrão de demonstração aérea estão em treinamento devido à troca do modelo de aeronave. E a exposição da Independência, que iniciou no último fim de semana, contou com a amostra de equipamentos das Forças Armadas e auxiliares e atraiu adultos, jovens e crianças que puderam ver de perto materiais bélicos como lançador de foguete, canhões antiaéreos, viaturas, lanchas, motos aquáticas, entre outros. Mais de 15 mil veículos das forças estavam expostos no estacionamento próximo ao Parque Ana Lídia, uma das mais tradicionais áreas de recreação de Brasília. A Marinha do Brasil também fez a troca da bandeira nacional aqui na Praça dos Três Poderes. Walter. Pois bem, a obrigatoriedade do serviço militar foi instituída por lei em 1908. Naquele tempo, a legislação determinava que o recrutamento fosse realizado por meio de sorteio. De lá para cá, uma série de leis e decretos sobre o assunto entraram em vigor, até que em agosto de 1964 foi promulgada a Lei do Serviço Militar, válida até hoje. Lembrando que os Estados Unidos adotaram o serviço militar profissional não obrigatório depois da Guerra do Vietnã. Na Europa, alguns países, como a França e a Inglaterra, não exigem mais o cumprimento do serviço militar. Outros mantêm a obrigatoriedade, como a Alemanha. Entre os nossos vizinhos, os adeptos da não obrigatoriedade são o Uruguai, Peru e Argentina. No Brasil, a tendência é que o serviço militar permaneça obrigatório. Por isso, nós pedimos aqui agora a participação
e convidamos e está conosco o doutor Ulisses Borges de Rezende, mestre doutor em Sociologia pela UNB e professor universitário. Doutor Ulisses, os nossos cumprimentos ao senhor e muito obrigado pela atenção com a Rádio Justiça. É uma alegria muito grande, muito prazer falar contigo, Walter Lima, e com os nossos ouvintes também. Prazer é todo nosso, doutor Ulisses, muito obrigado. Bom, para começar, doutor Ulisses, como é que o senhor avalia, como mestre do direito, essa questão da obrigatoriedade do serviço militar? Bom, isso visivelmente é uma coisa anacrônica, né? Hoje há um excesso de contingente imenso em relação ao serviço militar e essa obrigatoriedade, na maioria dos países, não há mais. Então, é algo que eu considero realmente anacrônico. Bom, no ponto de vista, então, do senhor, não haveria necessidade da obrigatoriedade, seria isso, doutor Ulisses? Seria isso, porque a maioria dos jovens no Brasil hoje não servem porque as Forças Armadas, elas têm um limite para absorver determinado contingente, e o que excede a esse contingente é dispensado do serviço militar. Então hoje o serviço militar, ele cumpre muito mais uma função social, e o próprio Exército Brasileiro, ele tem uma série de programas, ele tem uma série de atividades que são além das atividades militares e que podem contribuir em grande medida na formação profissional de jovens que cumprem o serviço militar obrigatório. Mas em termos quantitativos, hoje, o que as Forças Armadas necessitam ou precisam realmente absorver da população é um número bem pequeno, o que permitiria o serviço militar não ser obrigatório, ser facultativo, porque para muitos jovens é uma oportunidade de crescimento, inclusive do ponto de vista profissional. Entendo. Agora, diante do atual quadro mundial, quer dizer, o senhor vê a necessidade ou não de um país ter composta a sua força de segurança, composta justamente por soldados que são formados e quando terminam o seu tempo ficam na condição de reservista, para quando houver a necessidade estarem ali prontos para o treinamento e também para serem colocados à disposição, portanto, das respectivas forças. Como é que o senhor vê no contexto mundial essa questão, ou seja, do país ter ali a sua própria defesa, professor Ulisses? Bom, Walter Lima, é o seguinte, o que eu penso realmente em relação a isso é que a gente sonha com um mundo em que nem existam mais forças armadas, não existam guerras e que a gente viva em paz, né? Agora, se o Brasil se envolver com algum tipo de guerra, dependendo do nosso adversário, assim a disputa é muito desigual. Vamos supor que a Grã-Bretanha resolvesse entrar em guerra com o Brasil, como ocorreu na Guerra das Malvinas contra a Argentina. Aquilo não foi uma guerra, aquilo foi um massacre, porque a desproporção é muito grande, entende? Então, assim, nós vamos brigar com quem? Com o Paraguai, nosso país vizinho, hoje amigo. Tivemos uma guerra há 100 anos atrás que hoje não teria o menor cabimento. Trabalhamos em conjunto aí com a Itaipu Binacional. Então, assim, com países menores, talvez pudéssemos realmente precisar de um contingente de jovens para ir para a linha de frente, etc. Mas, seguramente, o caminho da diplomacia, ele é um caminho muito mais favorável à solução desses problemas regionais. E com a graça de Deus, a nossa região aqui, na América Latina, tem vivido um período bastante tranquilo, de bastante estabilidade, especialmente aqui no Brasil, mas nós não estamos num clima como o Oriente Médio, vive outro, etc. Agora, e o Brasil exerce essa liderança regional em condições dos conflitos serem resolvidos no diálogo, né, usando os mecanismos internacionais da OEA e da ONU. Agora, uma luta contra uma potência realmente forte no sentido militar, ela é completamente desproporcional.
E aí de pouco valeria, eu acho, termos um contingente imenso de jovens preparados para lutar, talvez numa eventual luta na Amazônia, que seria mais quase uma luta de guerrilha, pudesse isso justificar. Mas nós estamos no século XXI. Acho que para o momento atual, embora a gente esteja assistindo aí os conflitos que envolvem lá a Síria e os posicionamentos de algumas potências em relação a esse conflito, o que seria realmente muito melhor que não estivesse acontecendo, mas aqui no nosso país nós estamos muito distantes disso. Eu sinceramente não acredito na real utilidade de uma força armada expressiva. Alguns países até aboliram as suas forças armadas, como a Costa Rica, e isso até permitiu que recursos que em geral eram destinados às forças armadas fossem direcionados para outros aspectos que a sociedade precisava lá, como educação, fundamentalmente, o que acabou sendo muito proveitoso para aquele país. Acho que é um bom exemplo seguirmos aí a Costa Rica, né, de transformarmos as nossas forças armadas, né, em forças que passem a fazer atividades para a sociedade, como em alguma medida já vem sendo feito na área dos esportes. As Forças Armadas já fazem um trabalho social muito significativo. E se Deus quiser, não vamos ter nenhuma guerra daqui para frente aqui no nosso país, não. Se Deus quiser. Agora eu pergunto ao senhor, doutor Ulisses, assim, de forma geral, o jovem brasileiro, como é que o senhor vê as oportunidades que o Estado oferta para a nossa juventude, doutor Ulisses? Bom, esse é o grande desafio, né? O país tem feito avanços significativos em termos quantitativos quanto ao acesso às escolas, mas ainda não temos o patamar que seria desejável para a real formação de todos os jovens. E nesse aspecto, as Forças Armadas, elas trazem uma oportunidade de desenvolvimento real e até uma eventual opção para a carreira militar. Porque na maioria das vezes, o jovem que segue a carreira militar não é esse jovem atraído ao serviço militar. Aí, em geral, são jovens mais preparados e que fazem a escolha da carreira militar. O serviço militar em si, ele atualmente, ele acaba abrangendo aquele jovem que não tem muitas oportunidades realmente de trabalho e que tem um grande aprendizado nas Forças Armadas. Isso até justificaria o serviço ser facultativo atualmente e não obrigatório como ainda é. Também gostaria de ouvir o senhor, doutor Ulisses, com relação à mulher servindo às Forças Armadas, ali como profissional, muitas delas no campo da saúde, outras não, como também nas nossas forças de segurança. Como é que o senhor vê hoje o papel feminino, tanto nas Forças Armadas como nas forças de segurança, doutor Ulisses? Bom, a mulher tem ocupado um papel de grande destaque na nossa sociedade. Se a gente voltar aí 3, 4, 5 décadas atrás, o papel da mulher era um papel bastante restrito. E hoje alcança também as Forças Armadas e, inclusive, na magistratura, por exemplo, a magistratura de batom, a toga de batom, tem sido uma magistratura muito ponderada, muito equilibrada. Então, nas Forças Armadas, a carreira feminina foi assim um tabu a ser quebrado, mas que hoje está totalmente ultrapassado. E as mulheres têm dado uma grande contribuição em todos os aspectos. Nós ainda temos diferenças, temos discriminações ainda em relação à mulher, especialmente a mulher potencialmente gestante ou futura mãe. Ainda há na nossa sociedade um tratamento desigual em relação ao homem, mas nós caminhamos progressivamente para uma sociedade de um tratamento igualitário entre homens e mulheres. E aí é inevitável que essas instituições abram as suas portas, como ocorre hoje nas Forças Armadas. Acho que essa contribuição ela tem sido bastante
significativa, porque as mulheres, em geral, elas trazem um olhar mais detalhado, um olhar mais sensível, mas, ao mesmo tempo, um olhar mais comprometido também, né? Então, assim, a mulher, quando participa nessas instituições, ela, em geral, ela tem sido, às vezes, mais brilhante do que os homens medianos, né? Porque há um empenho, uma dedicação, isso em todos os lados, não é só nas Forças Armadas. Pois não. Doutor Ulisses Borges de Rezende, advogado, mestre, doutor em Sociologia, professor universitário. É sempre um prazer conversar com o senhor e agradecemos pela atenção com a Rádio Justiça, doutor Ulisses. Prazer todo meu, Valterinho. Um prazer muito grande, um abraço para todos os nossos ouvintes. Para o senhor também. Então, uma boa tarde, doutor Ulisses. Boa tarde, obrigado. Vamos em frente, né? Seguimos em frente com o nosso Justiça na Tarde, programa que toda sexta é transmitido do seu estúdio avançado. Estamos aqui na plataforma inferior da estação rodoviária, onde estamos aqui fazendo as entrevistas e também trazendo a participação espontânea da população. Daqui a pouco teremos aí novamente a participação da Priscila Leite. Mas antes da Priscila buscar aí a participação do ouvinte, eu vou fazer um desafio aqui para Priscila Leite. Priscila, você que quando há algum tempo atrás, recentemente, quer dizer, uma vez escoteiro, sempre escoteiro, uma vez alerta, sempre alerta, e como alerta você está, eu lhe pergunto, você pelo menos desconfia quem venha a ser o patrono do serviço militar brasileiro, dona Priscila? Walter, como você mesmo disse, uma vez escoteiro, sempre escoteiro. E o escoteiro, além de saber o hino nacional de cor, que nós somos obrigados a saber cantar, e seria uma obrigação de todos, mas nem todos sabem, o patrono Olavo Bilac foi um dos grandes poetas que tiveram, e ele foi o grande criador do hino à bandeira e da grandiosa oração à bandeira. E logo mais eu volto com mais informações para os ouvintes que não conhecem a história do patrono Olavo Bilac. Walter. Então daqui a pouco você vai nos trazer, né? Então tá bom. Gente, nós vamos retornar ao nosso estúdio central. Daqui a pouquinho nós iremos ter a edição da hora, edição das 3, para que possamos estar atualizados com as informações aqui locais, nacionais e também internacionais. Mas daqui a pouco a gente retorna de onde nós estamos fazendo hoje o Justiça na Tarde, do Estúdio Avançado, na plataforma inferior da estação rodoviária, sempre agradecendo a administração aqui da estação rodoviária, na pessoa do seu administrador Alviana, e também a todos os seus servidores, onde fazem com que possamos ter aqui a tranquilidade da realização, da transmissão, portanto, deste programa para uma emissora pública. Agradecemos, portanto, aí a administração da estação rodoviária, na pessoa do seu administrador Viana, e a todos os servidores aqui desse posto. Pois bem, nós vamos então retornar ao nosso estúdio. Iremos ter daqui a pouquinho a edição das 3 do Edição da Hora. Nós que já trouxemos agora as participações do ministro presidente do Superior Tribunal Militar, general de Exército Raimundo Nonato de Cerqueira Filho, como também já trouxemos a participação do doutor Ulisses Borges de Rezende, advogado, mestre, doutor em Sociologia pela UNB e também professor universitário. Daqui a pouquinho nós vamos estar conversando com o chefe da seção do Serviço Militar do Ministério da Defesa. Portanto, você jovem que ainda não tem uma boa noção do que vem a ser a prestação desse serviço, daqui a pouquinho você terá todos os detalhes, como também você vai estar bem informado a respeito, portanto, aí dessa questão. E você que deixou também passar o prazo, o que fazer, como resolver essa situação, uma vez que você está sem o certificado de reservista. Então daqui a pouquinho nós teremos esse e outros assuntos com os nossos convidados. Nós vamos então retornar ao nosso estúdio e daqui a pouco a gente retoma aqui da estação rodoviária a sequência